porque contra a violência, São Paulo obriga bares e baladas a protegerem as mulheres durante o carnaval, em meio às comemorações. Então, por essa razão, vamos conversar com uma convidada especial, a Raquel Galinatti. Inclusive, ela é uma especialista no assunto. Eu queria agradecer demais pela participação. Por gentileza, a doutora Raquel, seja muito bem-vinda, inclusive diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Satisfação é sempre. Perfeito. Doutora, como a senhora avalia essa lei que foi sancionada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, obrigando bares, baladas, discotecas a protegerem essas mulheres? Gostaria de pedir rapidamente para a senhora nos explicar quais são essas obrigações ou recomendações para esses estabelecimentos. Trata-se de um avanço na legislação, na sua avaliação, doutora? É uma excelente lei, sim, um avanço na ampliação do rol das medidas que protegem as mulheres que são vítimas de crimes sexuais nesse caso. A situação é que está antenado também com as medidas mundiais na proteção das mulheres que são vítimas de crimes sexuais, como, por exemplo, o Ask for Angela, em Londres, em que os bares e restaurantes eles têm códigos já para recepcionar essas mulheres quando elas estão em situação de perigo. Um exemplo é uma mulher marca um encontro em um determinado bar, em uma determinada danceteria, e quando ela vê que esse encontro ultrapassa ali alguns limites e ela pode estar correndo risco, ela se direciona a qualquer funcionário do estabelecimento ali de entretenimento e de diversão e solicita e pede por Angela, ask for Angela, e já é o código, né? Dessa forma, os funcionários eles já estão orientados a ajudá-la, direcionando esta vítima até a polícia, até mesmo aos hospitais, e também já cerceando aquele suposto possível agressor. Da mesma forma, foi feito em Barcelona, do protocolo Nocalen, em que de forma muito rápida o conjunto probatório ali ensejou a agilidade na prisão preventiva do então jogador Daniel Alves, tanto pela coleta das provas genéticas que deixaram vestígios, pela rapidez com que a vítima se dirigiu até as autoridades responsáveis pela investigação, IML, etc., também circuito interno, inclusive testemunhas do local, os funcionários já orientados. Então, é uma medida que anda realmente na vanguarda da proteção das mulheres vítimas de crimes sexuais. E quando a gente fala quais são as medidas que os bares e baladas deverão ter, é nada mais do que orientar essas mulheres, acolher e dar um pronto atendimento para que de uma forma muito mais rápida essas mulheres possam ter acesso à polícia para denúncia ou até mesmo até os hospitais. E é importante salientar que, apesar de não estar regulamentado qual é o procedimento, é importante que os bares e baladas mantenham o circuito interno, forneçam à polícia, tenham cursos de orientação para os funcionários dessas discotecas, assim de uma forma muito mais rápida e eficaz, estará assim auxiliando para a identificação e responsabilização do criminoso, que ora pode responder por um crime de importunação sexual, quando ele por interesse e lascívia própria ou de terceiro ele obtém uma vantagem sexual, e muito importante, sem anuência da vítima, e uma pena pode ser apenada até 5 anos de prisão, ou até mesmo um crime de estupro de vulnerável, quando a vítima ela está tem a sua defesa, estando ou inebriada, ou alcoolizada, ou com uma substância entorpecente. Muito também é comum utilizarem o Boa Noite Cinderela, o sonífero, que tira completamente a defesa da vítima. E o estupro de vulnerável, ele não esbarra somente no fator idade da vítima, mas também quando a vítima não tem defesa ali das suas plenitudes mentais, ela não tem como defender e como ter uma anuência ou não da situação que está ocorrendo. Raquel, você lembrou bem o caso do Daniel Alves e que vem de encontro justamente com essa medida aqui no Brasil. Eu acredito que em outros países medidas como essas já devem existir, né? Já devem ter entrado em vigor há muito tempo. É tarde para a gente estar falando aqui no nosso país sobre isso somente agora?
Eu vejo como positivo quando temos medidas, mesmo que não estejam tão contemporâneas como outros países, mas que a sinalização mostrando que o Estado, que o município está, sim, se colocando do lado da vítima, colocando a vítima ali no papel principal que ela tem que estar no sistema de justiça criminal, que é o de proteção, de estar vulnerável, o Estado ali do lado dessa vítima. Então, não tem como criticar medidas que estão sendo tomadas. O que a gente tem que, sim, salientar é que quanto mais medidas e quanto mais políticas públicas que ampliem a proteção das mulheres de forma efetiva, não somente leis, mas que todo o arcabouço de políticas públicas estejam ali também antenados e conjuntamente atuando, a gente vai ter sim situações mais seguras para que as mulheres e os vulneráveis possam estar ali exercendo o seu direito, que é a diversão. Pois é, agora, doutora, nós sabemos que no carnaval, muita gente, especialmente os solteiros, acabam ficando mais propensos a conhecer pessoas, ficar, namorar e por aí vai. Muitos, inclusive, utilizam a tecnologia para isso. Usam aqueles aplicativos de namoro para conhecer alguém, muitas vezes marcar um encontro em um bar, em um restaurante ou até mesmo no bloco. Só que é importante destacar que muitas pessoas utilizam essas novas tecnologias para seduzir e para aplicar golpes. É importante as pessoas ficarem atentas também a esses dispositivos e pessoas que venham a conhecer nos blocos, mas que não tenham nenhum tipo de intimidade, é preciso ter um cuidado redobrado com essas pessoas, porque eu sei que a senhora mencionou a questão que envolve o Boa Noite Cinderela, mas são vários golpes que acabam sendo utilizados nesse período, né? Perfeito. Em situação já de grandes tumultos, de aglomeração, nós sabemos muito bem que temos que ter a atenção triplicada, mas ocorre justamente o contrário, justamente por estarmos em uma energia, em um clima de alegria, de folia, entre amigos, muitas vezes tomando uma bebida alcoólica, e claro que as nossas atenções, elas diminuem de forma significativa. Então, sabendo já dessa situação e sabendo já que os criminosos, por sua covardia, por seu oportunismo, eles buscam a situação de facilidade para a prática de crimes, então é bom termos a cautela e a atenção realmente triplicada e falarmos o que é óbvio, antecipar o passo e as ações criminosas. Como? Sabendo muito bem que os criminosos buscam celulares, os criminosos buscam objetos de valor, pertences de valor como relógios, cartões, já antecipando a prática destes crimes, a gente já não dá essa situação de forma favorável ou não deixamos, criamos obstáculos, como por exemplo, não vá com cartões, leve pequenas quantias em dinheiro, afinal, quem vai num bloquinho de carnaval, num carnaval de rua, não vai fazer compras que necessitem grandes transações financeiras. Então, os celulares, ou leve um celular que não tenha aplicativos de transações bancárias ou compra, ou desinstale esses aplicativos do seu celular, ou, se possível, não leve o celular. Muitas vezes também, quando pegar carros por aplicativo, compartilhe esta viagem com pessoas do seu círculo de confiança, tendo parentes ou amigos. Por quê? Porque, de uma certa forma, você estará um pouquinho mais vulnerável e desatento, seja porque está nesse clima de euforia, de alegria, ou até mesmo com uma bebida alcoólica. Lembrando muito bem, não ultrapasse limites, não se coloque em situação de extrema vulnerabilidade, de inconsciência, de alcoolismo, não use substâncias entorpecentes, porque tudo isso é uma armadilha que você já se coloca para ser um alvo extremamente fácil para os criminosos, que são covardes e oportunistas. Eles buscam a facilidade para a prática dos crimes. E Raquel, há um telefone, o policiamento aqui de São Paulo ele já está preparado para receber essas mulheres que sofrem esse tipo de assédio por criminosos, por homens. Como que você vê que está esse policiamento, essa segurança dessas mulheres, ela já está realmente mais reforçada aqui em São Paulo?
Perfeito. O policiamento ostensivo preventivo já está preparado para a recepção de todos os crimes, inclusive dos crimes sexuais contra mulheres, seja importunação sexual, seja um estupro, todo o aparato da Polícia Judiciária, da Polícia Civil, inclusive com delegacias especializadas, delegacias de defesa da mulher. Temos também o 180, que é o Disque Nacional de Defesa e Proteção à Mulher. Então, também as denúncias podem ser feitas online, ou seja, o aparato ali para que essa vítima seja recepcionada de uma forma muito mais rápida, ela seja atendida, e a responsabilização criminal daquele que pratica crimes também, existe todo esse aparato. É importante também falarmos que a solidariedade faz parte hoje de um contexto social. Então, se você perceber uma pessoa em situação de extrema fragilidade, vulnerabilidade, inconsciência ou alcoolizada, ao invés de tentar tirar uma vantagem, ajude essa pessoa, direcione essa pessoa para quem possa ajudá-la de forma mais eficaz. Doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia, para finalizar, em que momento a pessoa, a mulher, deve procurar a autoridade policial? Como diferenciar uma cantada grosseira, inconveniente, mal feita, de um ato que pode ser classificado como importunação sexual, um crime? Como a pessoa pode diferenciar? Primeiro que a gente sabe muito bem que uma paquera, um flerte, ele funciona e é viável quando existe um consentimento. É uma situação bilateral. O outro está, sim, consentindo com esses atos de flerte e de paquera. Quando se tornam abusivos e invasivos, começam a ter incômodos, a pessoa que está sendo invadida no seu espaço, ela já dá uma sinalização que já não está satisfeita. Continuando, sim, a gente pode caracterizar alguns tipos de crimes, como as famosas apalpadelas em partes diversas do corpo, as encoxadas, os beijos roubados, os abraços forçados. Então, todos esses atos são, sim, caracterizados como uma vantagem com cunho de satisfação da própria lascívia ou de terceiro, sem anuência ou consentimento do outro, caracterizando o crime de importunação sexual, dando ensejo uma prisão de até 5 anos.